estamos de volta rumo à nossa aprovação. Vamos embora gabaritar essas questões de administração. E agora o tema é gestão de processos, ou gestão por processos, como eles quiserem colocar no edital, a gente vai dominar. É um assunto fácil, um assunto tranquilo, um assunto que tem também as palavrinhas do bem que a gente vê quando eles colocam na prova e que a gente sabe que aquela alternativa já está errado, né? E que a gente vai ver aqui agora, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que aprender e que a gente tem que entender é a diferença entre processo e projeto, que lá na aula de projeto eu já trouxe para vocês. Na verdade eu falei o quê? Que o projeto é um evento, é um esforço temporário, veja, temporário, né? E no caso do processo, ele é repetitivo e rotineiro. No caso do processo, ele é cíclico, ou seja, alcança um objetivo e no dia seguinte se repete. O projeto jamais se repete, jamais teremos dois projetos iguais, mesmo que contenha algumas ações iguais, né? Mas o projeto ele traz sempre um resultado único, exclusivo, tá certo? O projeto sempre será temporário, mesmo que tenha, né, 10 anos, 20 anos, mas tem que ter início, meio e fim, ou seja, ele tem um ciclo de vida, tá certo? Para durar, né? E fora isso, né, a gente diz que tanto processo quanto projeto, né, eles são gerenciados por pessoas, eles precisam ser planejados, executados e controlados. No entanto, os projetos, gente, eles gozam de grande incerteza e aí eles precisam ter um controle também de custo, de tempo, de qualidade, de risco de comunicação com bastante acuracidade, porque como é algo novo que a gente nunca fez, né, as chances de fracasso são muito grandes. Aí você diz assim, Beth, qual a relação entre processo e projeto? É porque o processo é aquilo que assegura a continuidade da organização. O projeto é aquilo que traz inovação. E aí a gente diz que para que a gente possa mudar um processo de trabalho, para que a gente possa mudar as nossas rotinas, nós temos que criar um projeto. E esse projeto, né, que é exatamente a forma de fazer algo diferente, é que vai mudar um processo. Então, por exemplo, você quer mudar a sua vida, né? Você tem uma rotina de estudo, etc. Então você tinha uma rotina de trabalho. E aí você, né, trabalhava, não sei o que, e agora você quer o quê? Mudar a sua vida, você quer ter outra vida, você quer ser servidor público. Você tem que ter um projeto que é esse, estudar para concurso, tá certo? E aí você criou esse projeto, que dentro do projeto tem rotinas, claro, mas a gente não pode dizer que um projeto é feito de rotinas, tá certo? Um projeto é um esforço temporário, tá bom? Não tem nada de rotina. A rotina é feita para o alcance do projeto, mas a palavra rotina para projeto é do mal. É como a gente diz, né? Um projeto, mesmo que tenham ações realizadas, né? A ideia do projeto é de algo temporário, tá bom? Então, a gente diz que um projeto, você está nesse teu projeto de concurso, para quê? Para você mudar a sua rotina, para que assegure a continuidade da tua vida, tá certo? Então, essa é a lógica. E aí, eu peguei um desenho, né, que tá lá dentro da Justiça Federal para explicar a gestão por processos, porque exatamente isso é o assunto da moda, né? Na verdade, são dois assuntos da moda dentro da Justiça. E em provas de tribunais, gente, seja qual for, né, despenca esse assunto. Por quê? Porque eles já querem que vocês entrem conhecendo o que é gestão. Até porque quando vocês entrarem, se Deus quiser, vocês vão virar gestores e vocês têm que entender quando a galera vem trazer esse assunto e vem, né, propor que vocês gerenciem os processos de trabalho, assim também como vocês trabalham em cima dos projetos, tá? E aí vejam a relação que a gente tem entre projetos e processos. Isso foi retirado da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, desculpa, tá, gente? Devia ter a indicação até aqui, mas não importa, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de BPMO, que é exatamente um gerenciamento de processos de negócio. Vocês vão ver já, né? Process Management Office, que é como se fosse o escritório de gerenciamento de processos, tá bom? E aí, dentro do escritório de gerenciamento de processos, nós estamos gerenciando o nosso processo, só que a gente está vendo lá em determinada ação, em determinada atividade que a gente pode melhorar, que a gente pode melhorar o tempo, que a gente pode melhorar a forma de fazer, tá certo? E aí o que a gente faz? A gente propõe um projeto.
E esse projeto, gente, ele vai passar por uma seleção. E a gente já aprendeu o que é um portfólio de projetos. Ou seja, lá no escritório de projetos vão existir vários projetos. E aí nós vamos, dentro daqueles projetos, escolher, né, aquele que a área vai levar adiante, tá certo? E aí dentro desse portfólio há uma escolha, vamos imaginar que foi escolhido o teu projeto, e aí iniciamos o projeto, né, com gerenciamento, e aí existe uma transição, terminamos o nosso projeto, chegou no final, e aí aquele projeto vai ser implantado, ou seja, aquele novo sistema, aquela nova maneira de fazer vai ser implantado para quê? Para que ele se torne uma rotina, tá bom? Então a gente muda processos a partir de projetos. É como se fosse assim, ó, a gente tem o planejamento estratégico, daí a gente, né, vai estar implantando através do BSC, daí a gente, no BSC, a gente vai realizar os nossos processos, porque o objetivo do BSC é gerenciar os processos, né, para que a gente possa alcançar aquilo que está no planejamento estratégico, e a gente vai mudar os nossos processos através dos nossos projetos. Então a lógica é, a gente cria projetos para mudar processos, a mudança de processos a gente vai acompanhar através do nosso Balance Scorecard, e o nosso Balance Scorecard nos permite um acompanhamento daquilo que a gente idealizou no nosso planejamento estratégico. Ou seja, todos esses assuntos a gente já passou por eles, né? E você consegue entender essa lógica aí, né? E vocês viram como é importante a gente ter visto cada um numa ordem diferente, né? Vocês viram que a gente viu primeiro as escolas, estudou todas as teorias, daí a gente entrou em gestão estratégica, daí a gente entrou em BSC, então você vai ver que tá a ordem das aulas aí, por isso que essa ordem é importante para você poder entender a lógica e chegar aqui, não ficar simplesmente assuntos soltos, né, sem esse entendimento, tá bom? Então, só pra gente reforçar, o processo é o que assegura a continuidade, são rotinas realizadas para a organização, né, que tem uma dinâmica cíclica, né, por quê? Porque alcançam objetivos e no outro dia se repetem, como eu disse, assegurando a continuidade no alcance da visão, né, alinhado com a missão, tá bom? E quando é que essa ideia de gestão de processos se iniciou, né, dentro das organizações e, sobretudo, ganhou área pública, né, que a gente sabe que a área pública ela tem uma inspiração nas ferramentas da gestão privada, tá bom? E aí a gente traz um histórico só para você entender como é que isso tá funcionando, tá? Lá pelos idos da década de 20, a gente teve aí as teorias de Taylor, que a gente estudou aqui, né? Que aí tem a ver com a padronização, com a metodologia, né, de ação, tá certo? Depois, na década de 50, a partir dos estudos de inspeção, de controle estatístico de processos, surgiu a escola da qualidade, que a gente chama de sistema Toyota de produção, e a escola da qualidade tem como objetivo produzir o melhor em menos tempo, ao menor custo, tá certo? Com erro zero, a gente diz que é uma tendência a erro zero, tá bom? E nessa mesma época, mais ou menos por volta de 70, que tá anos 80, foi Porter que trouxe, né, essa ideia de cadeia de valor. Aí você diz, Beth, o que é cadeia de valor? Já eu vou trazer isso para você, tá certo? Você vai ver que a gente vai separar quais são os processos primários, os processos secundários, para que a gente dê, digamos, um estudo diferenciado para cada um desses processos e para que a gente atue de forma diferente em cada uma dessas classificações, tá bom? Mas assim, a ideia nascia exatamente dessa metodologia, né, que surgia exatamente no século 20, né, ligada aí à melhoria daquilo que a gente fazia no ambiente de trabalho, tá bom? Quando foi na década de 90, a gente sabe que a gente passou da década de 70 até a década de 90 sem grandes inovações, até porque o mundo mergulhava numa crise fiscal e aí não tinha nem como a gente proceder a alguma mudança administrativa, tendo visto que economicamente os países estavam, né, numa situação muito complicada e as empresas também, e aí não tinham como implantar muita coisa nova. Mas na década de 90 surgiram tecnologias como, por exemplo, a reengenharia, que tem a mesma lógica da qualidade, sendo que a qualidade é você mudar os teus processos de forma gradual, você melhorando continuadamente. A reengenharia traz uma proposta de mudança drástica no teu processo. É como se você, por exemplo, estivesse agindo de uma determinada forma
estudando de uma determinada forma e aí essa forma, vamos dizer, que não dá certo. Aí você vê com outra pessoa uma forma diferente, vamos dizer, contrata um coach, sei lá, né? E ele te traz uma forma diferente de estudar. Então você simplesmente esquece o que você fazia e passa a agir, ou seja, ter ações e atividades diferentes. E é uma mudança drástica, mas o grande objetivo é você mudar o teu processo, mudar as tuas atividades, mudar as tuas ações. A qualidade é como se você melhorasse um pouquinho cada dia. E a reengenharia é como se você estivesse mudando tudo drasticamente, esquecesse a forma como você fazia antes, tá bom? Bom, depois surgiu, né, também nessa década de 90, né, o que a gente chama de sistema ERP, Enterprise Resource Planning, que é isso? É um sistema de gerenciamento de recursos, né? Minha gente, isso é um sistema, é TI, tá certo? É um sistema que gerenciava os recursos unindo e interligando as várias áreas. Por exemplo, a área de aquisição é responsável por compra dos insumos, né? E aí esse sistema integrava a área de aquisição com a área de produção. Então a área de produção mandava, digamos, uma ordem de compras para a área de aquisição receber dentro daquilo que ela estava precisando, tá certo? A área de produção produzia e mandava, né, aquilo que estava produzindo para a área de marketing, para que a área de marketing pudesse vender. Só que a grande questão é, esse sistema é fabuloso, hoje é um dos sistemas mais vendidos, mais implementados nas organizações. Só que, minha gente, sistema sem metodologia é fracasso certo. Por quê? Se eu não tenho uma metodologia de interligação das áreas, como é que eu posso implantar um sistema em cima de algo que não existe? Ou seja, um sistema é uma relação lógica em cima de algo que é fisicamente realizado. Se a área de aquisições não tem uma interligação com a área de produção, como é que eu posso criar um sistema para interligar essas áreas? Tá certo? Se as informações da área de produção não chegam na área de aquisição, se não existe um controle estatístico do que é feito, tá bom? Então aí esse sistema foi o que abriu as portas para a visão de processos, ou seja, para um mapeamento de tudo que estava sendo feito, de forma a interligar e a integrar essas áreas, ou seja, a área de aquisição ter um banco de dados com as informações do que estava sendo comprado, com as informações do estoque, a área de produção ter um banco de dados com a informação, né, do que estava precisando, do que tinha em estoque, né, a área de vendas também, ou seja, a partir desses bancos de dados, aí sim o sistema poderia estar integrando, ou seja, já existia uma metodologia, né, de controle para que a gente possa integrar. E aí foi quando surgiu, né, na década aí a gente já pode dizer que no século 21, né, os processos como foco central, né, com capacidade de mudança, de melhoria e otimização. Por quê? Porque passa a surgir a ideia de gestão de processos, ou seja, nós vamos gerenciar cada atividade que está colocada aí. E aí vem o conceito de processo, como sendo um conjunto de ações, né, que são transformadas em produtos e serviços. Ou seja, processos é aquilo que as pessoas fazem, né, e que a partir daquelas informações nós vamos transformar em produtos e serviços para agregar valor ao cliente. Minha gente, a ideia de processo é a ideia de agregar valor. Não adianta a gente fazer o processo, o que termina, o que é o fim de um processo, é o resultado. O que é um processo? É um conjunto de ações que geram um produto ou um serviço. Um produto e um serviço é um resultado. Então a ideia é que aquele resultado agregue valor. Se aquele resultado não estiver agregando valor ao cliente, a minha empresa vai quebrar. Tá certo? Então a lógica de processos é uma lógica sistêmica. O que significa isso? Significa que é uma visão integrada, vocês já viram esse desenho. Esse desenho, eles representam os elementos de um processo. E quais são os elementos de um processo? São as várias atividades que a gente realiza, ou seja, a gente recebe os insumos, esses insumos são processados, vão para diversas áreas dentro da organização, começando de aquisição, depois produção, depois marketing, não é isso? E geram produtos e serviços que são dirigidos aos nossos clientes para agregar valor ao cliente. E aí está a definição, conjunto de ações, de decisões que transformam insumos em valores para os nossos clientes. E aí envolve o feedback, porque é o que dá equilíbrio. Ou seja, será que nós estamos colocando no ambiente aquilo que realmente
o cliente precisa? Não, então vamos ajeitar nossas entradas, o nosso processamento e a nossa saída, tá certo? E isso é a visão de processo. Quando a gente fala de processo, a gente tem que desdobrar esse processo. Por quê? Porque o processo é a visão do todo, o processo é a visão abrangente, é a visão global. Mas para que a gente possa ter um produto que agregue valor, a gente tem que saber tudo que está sendo feito ali. E aí a gente tem que desdobrar hierarquicamente esse processo para que a gente vá até a menor parte que é feita por uma pessoa para tentar melhorar, né, cada uma dessas partes e chegar ao resultado final. Mas sobre isso eu vou comentar já já no próximo bloco, tá bom? Eu volto já já. E vamos continuar a falar de processos. A gente tinha falado de uma hierarquia que a gente precisava estudar, né, para que a gente possa melhorar o que acontece ali, tá certo? E aí eu trago aqui a hierarquia dos processos de negócio, né? E aqui também é da Justiça Federal, tá, gente? É do mesmo manual que eu peguei, só para mostrar o desenho. Na realidade, quando a gente fala em macroprocesso, a gente está falando no nível de sistema. Lembra quando a gente falou de projeto, que a gente falou que um conjunto de projetos formava um programa ou um portfólio? Beleza. Um conjunto de processos forma o quê, gente? Um macroprocesso ou um sistema, tá bom? Então vejam, não pode trocar. Eles vão fazer isso na prova. Eles vão dizer que um conjunto de projetos forma um sistema. Não tem nada a ver. Sistema é palavrinha do bem para processos de negócio. E aí, claro, que a gente desdobra os sistemas em vários processos, os processos são desdobrados em subprocesso, o subprocesso em atividade, em tarefa. Às vezes, ou por vezes, eles não colocam subprocesso, eles colocam assim, ó, tarefa como sendo a menor parte, várias tarefas formam uma atividade, várias atividades formam um processo e vários processos formam um sistema, tá bom? Quando a gente fala de processo, né, a gente tem que saber que dentro de cada processo nós temos as atividades. Então, só para dar um exemplo, a gente entrou aqui e a gente fez várias tarefas. A gente ligou a nossa mesa que tá aqui, você não vê, né? Porque fica aqui abaixo, né? É a mesa onde eu escrevo, é onde eu troco, né? Os botões, ó, por exemplo, aqui eu boto slide, aqui eu boto, você não tá nem vendo minha mão, mas eu boto aqui, tem uns botõezinhos, tá certo? Eu liguei o computador, liguei a mesa de som, tudo isso, liguei luz, etc, etc. Então, essas várias tarefas formou o quê? A atividade que eu tô iniciando, aula. E aí vamos imaginar que cada bloco de aula desses forma o que? O processo, aula de administração, gestão por processo. Vamos imaginar, essa é a classificação que eu estou trazendo, tá bom? E aí quando a gente, né, vai, na realidade, classificar estas atividades, que a gente vai ter que classificar, tá bom? E qual o nível que a gente classifica? De atividades. Tá bom? E aí a gente diz que as atividades, elas podem classificadas, na verdade, de três formas. A gente tem as atividades primárias, as atividades secundárias, ou chamadas de atividades de apoio, e as atividades gerenciais, tá certo? Só que conforme a gente tem essas atividades, a gente também vai ter os processos. Os processos primários, os processos secundários e os processos gerenciais. Então vamos começar pelos processos. E por que a gente separa assim? Porque a gente vai ver que a gente tem que melhorar um e o outro a gente melhora porque tem impacto sobre aquele um. Vem pra cá. Os processos que a gente chama de primários ou os processos básicos são os processos finalísticos e a gente chama assim porque eles têm um impacto direto no cliente. Então, por exemplo, o marketing é um processo que tem impacto direto. A produção é um processo que tudo que se produz ali tem um impacto direto. Por quê? Porque é um processo que está agregando valor ao cliente. Tá certo? A parte de recebimento eu não diria, porque a aquisição é como se fosse uma parte fora da organização. Mas a questão da logística, de trazer para dentro do que a gente compra, com certeza também é um processo primário, tá certo? Então a gente vai classificar os processos primários em processos finalísticos, aqueles que têm um impacto direto no cliente, aquele que agrega valor diretamente ao cliente e que está ligado à atividade fim daquela organização.
Os processos de apoio, ou os processos de suporte, como a gente diz, são os processos que também são chamados de secundários, mas não porque são segundos, mas porque eles dão apoio aos processos primários. Então, por exemplo, são aqueles processos de RH. Ninguém conhece quem é o diretor de RH, a não ser o pessoal do finalístico. Por quê? Você, por exemplo, aqui não conhece quem é do RH do SERS. Eu conheço, mas você sabe quem são os professores. Você sabe até quem faz parte da coordenação pedagógica, porque por vezes vocês até têm que conversar quando tem algum problema de material, né? Vocês recebem, vocês mandam mensagem, ou material, ou aula, sei lá o que. A equipe técnica, às vezes, vocês também até têm contato, mas normalmente é o pessoal do pedagógico que tem uma relação aí com o cliente, tá certo? Ou com o aluno, tá? E aí a gente diz que esses processos, né, que tem uma relação direta com o aluno, eles são finalísticos. Mas os processos que não têm relação direta, como eu disse, gestão de pessoas, TI, né, que aí é o pessoal que tá fazendo os sistemas lá, você não sabe quem tá fazendo o sistema. Então, esse processo tem impacto comigo, porque gestão de pessoas é quem me paga, né? TI é quem organiza o sistema para que eu possa dar aula, tá certo? Então, esses processos são suporte para mim, tá bom? E fora isso, hoje a gente fala numa gestão voltada para resultados, a gente tem os processos gerenciais, que são os processos que servem para medir e monitorar tanto os processos finalísticos quanto os processos de apoio, tá bom? Então, isso é uma classificação moderna, quando eles te perguntam, né, quais são os tipos de processo que a gente tem. E aí a cadeia de valor de Porter, que surgiu na década de 80 e que traz exatamente, eu vou mostrar o desenho que fica mais fácil de explicar, né? E por que é uma cadeia de valor? Porque a visão de processos é uma visão que agrega valor ao cliente, como você está vendo aqui, né? Foi a primeira vez que a gente viu, né, a visão de processos numa visão horizontal, que tem as entradas, que tem o processamento e que tem as saídas, tá certo? E o que é finalístico, gente? É aquilo que tem impacto direto com o cliente, ou seja, são todas as atividades, todos os processos que têm impacto. Logística interna, como eu disse, trazer material para dentro, toda a parte de transformação, levar, né, aquele produto para o cliente, a parte de vendas, de marketing, os vendedores que têm relação direta e o pós-venda. Então a gente chama isso de atividades primárias, o pós-venda que é a parte de serviço, né, que está colocada aqui. E a gente diz que estas áreas precisam do apoio, tá certo? Da parte de infraestrutura, máquina, equipamentos, móveis, né? A questão que eu falei de recursos humanos, a questão de TI e a área de aquisição, né? Que é a área que está pensando naquilo que vai ser comprado. Então, essa é a cadeia de valor. Por quê? O que é a cadeia de valor para Porter? É formada dos processos finalísticos e dos processos de apoio. Os finalísticos são aqueles que têm impacto direto no cliente. Os processos de apoio são aqueles que têm impacto direto nos finalísticos. Sendo aí essa cadeia de valor é aquilo que dentro da visão horizontal que vai gerar valor para o nosso cliente, tá certo? Hoje na visão moderna, né, isso é da década de 80, o que a gente tem? Além disso, a gente tem os processos gerenciais, que não aparecem nessa cadeia de valor, mas que hoje faz parte, né, que eu dei primeiro, que são os processos que vão medir e monitorar, ou seja, que vão estar controlando, né, tanto os processos finalísticos como o processo de apoio. Beleza? Além da classificação dos processos, a gente vai ter a classificação das atividades. E a gente sabe que as atividades é o desdobramento, né, é o detalhamento dos processos. E além das atividades finalísticas, de apoio, né, de gestão, a gente vai ter outras classificações, outros nomes mais detalhados, que é como as atividades de valor agregado, que são aquelas atividades que, né, permitem trazer resultado para o processo de forma positiva. Por exemplo, você contatar um cliente, né, você saber se ele ficou satisfeito, tá certo? E isso gera, né, valor agregado para o cliente e isso contribui para o processo. Mas é uma atividade que é realizada. A atividade de handoff, o que é o handoff, gente? É como se fosse outras palavras, uma atividade de transferência. Já está aqui, ó, transferência do controle de um processo para outro departamento ou organização. O que significa? Você imagina que eu tenho uma área que é a área de vendas de veículos. E aí eu vendi meu veículo e esse veículo vai ser entregue em outra área, que é a área de despacho.
tá certo? E isso já aconteceu comigo. Eu comprei um carro e aí o vendedor me atendeu super maravilhosamente bem, marcou o dia para eu receber o carro, e aí nesse dia, né, que eu fui lá para buscar o carro, marcou inclusive a hora, e gente, eu fiquei esperando 5 horas na área de expedição. O que eu notei? Que a loja, né, tinha muitos vendedores, e na área de expedição só tinham 2 pessoas para entregar o carro, né, e mais, né, muitos carros para entregar, ou seja, aquela hora marcada não valia de nada. E isso me deixou extremamente, digamos, descontente, né, com aquela concessionária especificamente, porque o atendimento, que primeiro tinha sido excelente, depois tinha sido péssimo. Então, o que acontece? Isso é o handoff, é quando você transfere uma atividade de uma área para outra, e isso deve ser diminuído, gente, porque às vezes acontece um delay, tem menos gente, né, a produtividade é diferente, e aí o processo como um todo acaba comprometido por conta do handoff, ou seja, da troca de uma área para outra, de um departamento para outro, tá bom? As atividades transversais, a gente chama assim de atividades transversais aquelas que não agregam valor nenhum ao cliente. A gente diz que é transversal porque ela não é finalística, ela não é de apoio. A gente diz que são aquelas atividades que consomem recursos, que envolve várias especialidades numa única operação, né? E mais, não agrega valor ao cliente. Dá um exemplo, recall dos carros. Você compra um carro novo, vem com uma peça com defeito, e aí a empresa manda te chamar para trocar aquela peça. Ou seja, várias especialidades que às vezes para trocar uma peça envolvem desmontar um bocado de coisa, várias especialidades numa única operação, que é a troca de peça, não agrega valor nenhum ao cliente, que o cliente ainda por cima fica muito puto de deixar, desculpa a palavra, mas de deixar o carro lá, né, parado um dia, um carro novo, né, e não é finalístico nem apoio, e consome recursos, tá bom? E por fim, as atividades de controle, que é aquela de manutenção, né, de medição, de mensuração do que a gente tem. E a partir desse conhecimento do que são os processos, do que são as atividades, né, as tarefas não têm essa classificação, claro, nós vamos falar de gestão de processo. E foi exatamente, né, por volta da década de 90 que um instituto, uma organização sem fins lucrativos também, né, lançou um guia de gerenciamento de processos, a exemplo do que a gente tem, né, lá no guia de gerenciamento de projetos, né, que a gente chama de o guia PMBOK. Aqui a gente tem o guia BPM-CBOK. O que é o BPM? É exatamente um book de gerenciamento de o BPM é a metodologia de gerenciamento de processos, tá certo? E o BPM-CBOK, o CBOK é exatamente o nome do guia, né, que vai trazer as melhores práticas no gerenciamento dos nossos processos. E essa associação, a associação, né, de processos, de gerenciamento de processos de negócio, né, o B de business, né, desculpa, eu tinha né, falado em book, mas é business, né, lançou esse guia de gerenciamento de processos, né, que a gente chama de corpo comum, por isso que é chamado de BPM-CBOK, que já está no volume 3, que também certifica os profissionais que passam para o curso e tal, que são, na realidade, digamos assim, gerenciadores de processos dentro das organizações, né, e que vai trazer uma visão diferenciada, vai trazer uma visão horizontal do processo, dentro de uma visão sistêmica, dentro de uma visão integrada, abrangente, mas em vez de estar olhando para a visão funcional, vai estar olhando para a visão multifuncional. Deixa eu te mostrar um desenho que tem aí no teu material que diz assim, ó: o processo de negócio é uma visão de ponta a ponta. A gente bota um asterisco, isso cai muito nas provas da FCC e da CESP, que entrega valor aos clientes, envolvendo o trabalho, cruzando limites funcionais, né? A visão de processo não é uma visão funcional, é uma visão interfuncional, multifuncional, tá, gente? A visão enquanto antigamente nós tínhamos as áreas funcionais, vamos imaginar, aqui a área de aquisição, aqui é a área de produção, tá aqui o chefe, né, tá vendo? Aqui é a área de marketing, tá certo? E aí sai para o cliente, né? Então, antigamente o trabalho era feito aqui dentro dessa área, ou seja, numa visão verticalizada. Agora nós vamos ter o trabalho numa visão horizontalizada, ou seja, não importa qual a área, o que importa é o processo como um todo. E aí eu mostro essa dimensão, que é a dimensão da função,
que acaba, né, sendo envolvida pelos processos. Aí você diz assim, Beth, como função? Porque aqui eu tenho uma área funcional, ou seja, aqui eu tenho a área de aquisição. O que é função, gente? É uma especialização. É onde estão todos os especialistas, né, que estão fazendo aquela tarefa. Então aqui está todo mundo ligado a compras, tá? Aqui está todo mundo ligado ao estoque, aqui está todo mundo ligado à produção, à área de produção, e aí tem um chefe aqui, né? E aqui está todo mundo ligado ao marketing, à venda, à propaganda, que vai entregar o produto para o nosso cliente, tá certo? E aqui, antigamente, cada um tinha essa visão vertical, funcional, hierárquica, ou seja, às vezes o que acontecia dentro dessa área 1, ninguém nem sabia o que estava acontecendo na área 2, e assim sucessivamente. Aí vem a dimensão de processos e a gestão de processos, que vem orquestrar essas funções dentro de uma visão horizontal. Ou seja, o objetivo, gente, é ter um resultado. E aí tem o gestor do processo, que está aqui, que está gerenciando esse resultado e que está agregando as várias áreas, ou seja, está tendo uma visão sistêmica do que acontece aqui, do que acontece aqui, do que acontece aqui, né? Trazendo uma visão abrangente, ou seja, uma visão interfuncional, interdependente, né? Relacionada, interconexa. Essas são as palavrinhas. É trocar a visão vertical pela visão horizontal. E aí deixa eu te mostrar uma visão bem interessante que eu trago aqui para vocês, que é essa orquestração das atividades. Aí você pode pensar em atividades ou em processos dentro de um processo de negócio, ou seja, como que eu vou orquestrar as atividades, e as atividades estão dentro das funções de negócio, né? Ou seja, quando eu falo de atividade, eu estou dentro de uma área, né? Eu estou dentro da área de marketing, que são funções. Quais são as funções? Marketing, RH, financeiro, né? Então eu tenho as atividades dentro de uma função, e essas atividades vão formar o meu processo de negócio, tá certo? E como é que isso vai funcionar? Eu vou dizer para ti já já. Eu volto. Então, eu quis começar o bloco porque a gente terminou exatamente nessa tela, né? Para você não ficar perdido, tá bom? E aí vem para cá que eu ia te trazer um exemplo de como que funciona essa visão interfuncional, interdependente, interconexa, né? Que tá, ou também outra palavra que Jesus, multifuncional, tá certo? Cuidado, a visão funcional é uma visão hierárquica e vertical, né? Essa visão é do mal para gestão de processo. Agora, por exemplo, eles podem usar assim em prova, como eu já vi eles colocando, né? A visão de processos, ela cruza as fronteiras funcionais. Aí beleza, a palavra funcional tá correto, porque ele tá falando em cruzar. Ele, outra frase correta de prova, ele na verdade ele quebra os silos, né? E ele quebra a visão departamentalizada, ou seja, a visão de departamento. O que é silo? É exatamente o silozinho, né? É a visão vertical, né? Então cada um tá no seu silo. O silo é como se fosse um depósito, né? Então dentro daquele silo, né, a gente vai ter uma visão verticalizada. A visão de processos, ou seja, é uma visão horizontalizada que cruza os departamentos, que cruza os silos, que une, que integra. Então, cuidado com essas expressões, né, para você não cair nessa casquinha de banana, tá bom? Então, sempre integrar, desdobrar, alinhar, né, são tudo que liga uma coisa a outra, é a visão sistêmica, é a visão moderna, é uma visão de processos, tá bom? E aí eu costumo dizer sempre isso, né? Cuidado com palavrinhas com independente, segmentado, dividido, porque isso sempre é do mal para a visão sistêmica, tá? Então vem pra cá pra gente poder entender isso aqui. Eu tenho o meu processo, tá? Então vamos imaginar, eu tô lá no tribunal e a gente tem lá no tribunal, vou dar um exemplo, uma biblioteca maravilhosa, né? Vai fazer inveja a vocês, né? A nossa biblioteca no Tribunal de Contas é maravilhosa, tá? E aí vamos imaginar que eu quero retirar um livro. Então isso é o meu resultado, isso é o meu processo, tá bom? Só que esse processo envolve uma série de atividades que estão dentro das funções. E aí, para que eu possa retirar o livro, para você entender, o que eu tenho que fazer lá no tribunal?
eu tenho que, né, na realidade, não, tá aqui, ó, desculpe, eu botei retirar o livro, processo de negócio, é aqui, ó, saída do processo, o livro, né, a saída do processo é o próprio livro, tá certo? Eu vou sair com o livro, né, isso, o evento de iniciação é a retirada do livro, que vai, o resultado tá aqui, não, o resultado é aqui, ó, desculpa, arriscado, né, olha, essa professora, peraí, deixa eu apagar pra você depois não ficar me xingando, né, vamos apagar aqui, vamos ajeitar pra escrever direitinho, aqui qual é o processo? É retirada do livro, certo? Que é o resultado. O que eu quero como resultado? O próprio livro, sair com o livro no braço, que é o resultado do que eu quero. Só que para isso eu entro na biblioteca e aí o que acontece? Ele vai na área da biblioteca, antes de mais nada, ele vai saber e ele consulta no sistema da biblioteca para saber se eu sou, para saber se eu tenho, antes do sistema da biblioteca ele vai no cadastro, ele vai na área de RH, para saber se eu sou funcionária do tribunal, e aí ele descobre lá, eu dou a minha matrícula e ele descobre que eu sou funcionária do tribunal, ou seja, ele acessou o cadastro, né, de RH do tribunal, aí ele vai na área financeira, na área de contabilidade, para saber se eu tenho algum débito lá, porque a gente, se atrasar a entrega do livro mais de 10 dias e a gente não renovar, a gente paga uma multa lá no tribunal. E aí ele vai olhar se a gente tem algum débito. E se a gente tiver algum débito, a gente não pode retirar livro, tá certo? E aí ele consulta, veja, ele consulta dentro dessa área, né, para saber se eu tenho débito. Aí ele vai pro sistema da biblioteca, isso tudo eu tô falando detalhado, mas isso tudo é tudo conjunto. Na hora que ele clica, o sistema já busca essas informações. Ele vai para a área da biblioteca para saber se eu tenho algum livro retirado, porque a gente só pode tirar até 6 livros na biblioteca, tá certo? Então já vem essa informação do livro. E depois ele vem com a informação que é cadastrar, vamos dizer que eu não tenha cadastrar o livro, já que eu não tenho 6 livros, e aí eu saio com o meu livro na mão. Ou seja, e aqui também na área da biblioteca, né, na área da biblioteca eu tenho esse sistema. Então a visão, gente, é de que várias atividades dentro de cada função, ou seja, de cada especialização, vai me trazer um processo que é a retirada do livro. E aí eu queria trazer a novidade que é desse Guia CBOC, terceira edição, ou a versão 3, que é exatamente essa visão lógica e essa visão física. A gente trouxe uma visão física, não sei se você se lembra que eu falei que cada função, ou seja, marketing, financeiro, contábil, né, o sistema da biblioteca, tá certo? Na verdade não era marketing, eu fui para RH, não foi para o meu cadastro. Então eu tenho a função e dentro de cada função eu tenho um banco de dados, né, que vai trazer as várias informações. Dentro desse banco de dados a gente tem ali vários campos, né, que são as tarefas. Esses campos ainda estão separados em cenário e passo, né? Passo é como se fosse a menor parte aqui, né? Que a gente tá, ainda inclusive tá colocando no nível atômico, né? Ele trouxe mais detalhado ainda. Então você entra com o seu nome, seu RG, e isso tá composto num cenário, né? E isso aí, esse seu nome RG forma o cadastro, primeira etapa, depois tem um cadastro, segunda etapa, qual área que você tá lotado, essas coisas assim. Vamos imaginar, tô dando exemplo para você enxergar, tá bom? E isso vai formar a atividade banco de dados, né, no qual, né, tem todos os servidores do tribunal. E esse banco de dados, né, tá dentro da função RH, beleza? Isso é físico, gente, é a visão física, isso existe concretamente, tá bom? Só que o processo, né, assim como o subprocesso, né, que é um desdobramento do processo, é uma visão lógica. Como assim? Né? Fisicamente não tem nada no nível de processo e subprocesso. Na verdade, o processo ele busca informações que estão nas áreas. Então, ele é uma visão lógica porque ele está integrando tudo. Né? Então, quando eu falo da visão de processo, e aqui ele ainda desdobra em subprocesso, por exemplo, qual é o subprocesso aqui? Deixa eu imaginar. Aqui, vamos imaginar que aqui é a retirada do livro e aqui... Não, a retirada do livro não. Aqui é a autorização. Vamos ver, a autorização para retirar o livro e aqui é a retirada do livro efetivamente. É como se fosse uma subetapa dentro de um processo como um todo, tá bom? Então, essa visão, gente, é uma visão lógica. Essa autorização, ela vem a partir de informações que estão aqui,
tá certo? E essa visão de tirar as informações que do processo de negócio, não a informação é física, não a informação que também está vindo daqui. Ou seja, a gente tem uma visão lógica, que é um nível de processo e subprocesso, e a visão física, ela começa a partir do nível de função, tá bom? E isso é uma novidade para essa versão 3, que inclusive caiu recentemente numa prova de FCC. Quando eu digo recentemente, é porque a gente sabe aí, né, que período de pandemia, as questões mais recentes são questões assim que foram as últimas, né? Mas é exatamente o que estava se falando na época, tinha se lançado fazia pouco tempo aquele guia, 1 ano, 2 anos, sei lá, e aí essas novidades estavam sendo trazidas em prova de concurso. Beleza? Entendido? E agora vamos fechar com o que a gente chama de ciclo de vida para que a gente possa gerenciar os nossos processos. Como assim, Beth? Veja, gente, o processo ele traz uma ideia de continuidade, mas para a gente poder gerenciar o nosso processo e a gente saber que o processo está dentro daquilo que a gente espera, para a gente saber que o processo está atendendo aquilo que a gente planejou, né, a gente tem que ter um instrumento de gerenciamento. E o guia, né, CBOC, BPM, CBOC, ele não traz nenhuma metodologia específica. Como eu disse, ele é um guia, ele não é uma metodologia. Ele contém boas práticas, você usa se você quiser. E aí ele sugere, uma das ferramentas que ele sugere é o ciclo PDCA. E o que é o ciclo PDCA? É um ciclo, gente, de melhoria contínua, assim chamado, né? Uma ferramenta bastante utilizada na gestão da qualidade. É um ciclo de melhoria contínua, né? Que tem objetivo. Primeiro você planeja aquilo que você quer, estabelecendo metas e estabelecendo métodos. Isso a gente já sabe que são as palavrinhas bem para planejamento. A gente vai para execução. Só que no DO a gente primeiro treina para depois a gente executar, tá certo? Veja que esperto, né? Primeiro você treina. Aí o check, você vai medir e monitorar aquilo que você está fazendo, as suas ações, né? Ou seja, ou aquilo que você está executando. E o act significa corrigir os desvios, tá certo? Então é como se você estivesse rodando isso tudo, né? Que é exatamente como que você vai estar gerenciando o teu processo como um todo, tá certo? Para você assegurar que ele esteja dentro daquilo que estava esperado, tá bom? Fora isso, o guia sugere uma outra forma de você estar gerenciando o teu processo, né? Para que você possa, inclusive, melhorar esse teu processo. E aí a gente diz que o ciclo de vida de BPM, de gerenciamento de processo, envolve essas fases que a gente chama de PADIM-R, PADIM-R, né? Aí o que significa? PADIM-R, planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento, controle e refinamento, que é o mesmo que transformação. PADIM-RT, pronto, eu vou colocar até RT, porque você tem que saber que refinamento é sinônimo de transformação, tá? O que significa isso? Que o ciclo de vida de gerenciamento de processo significa que você vai planejar metas e métodos. Você vai analisar aquele processo. Você vai ver quais são as suas causas, tá certo? Quais as consequências que estão trazendo, quais os erros, quais os desvios. E aí você pode usar várias ferramentas que a gente tem aí, né, disponíveis, Chical, Pareto, etc, 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 tá bom? Você analisa e aí você desenha. O que significa desenhar, gente? Significa você, né, colocar um diagrama para descrever aquele processo e você modelar aquele processo. O que é modelar, gente? Modelar significa usar uma notação. Significa você, por exemplo, fazer um fluxograma, onde você vai enxergar o passo a passo e a representação gráfica, né, de um processo é o passo a passo, ou seja, quais são as atividades que estão sendo realizadas, é o passo a passo, tá certo? Dentro de uma visão horizontal. Aí você fez isso, né, melhorou, tal, implementou, mediu, monitorou, você viu que deu certo e aí você transforma esse seu processo, você refina aquele seu processo, tá bom? Então essa é a lógica, né? Quando a gente quer gerenciar o nosso processo, a gente escolhe um processo para gerenciar, para a gente saber se ele está atendendo aquilo, se não estiver atendendo, a gente passa a planejar, analisar, desenhar, modelar, implementar, né, medir e monitorar, e aí a gente refina ele, né, para que a gente possa atender aquilo que se espera.
Beleza? Bom, gente, hoje, como eu disse a vocês, né, essa é a visão, né? Melhorar sempre aquilo que a gente faz, tá bom? E quando a gente fala em melhorar, a gente pode ter um escritório de processos que cuida ali, né? Tem o gerente de processo que fica monitorando aquele processo para ver se ele tá dentro do padrão que ali está estabelecido, tá certo? Ou a gente pode contratar uma consultoria que nos ajude. Vamos imaginar que a gente tem um processo que tá dando problema, né? Lá no tribunal tinha um processo que dava problema, medida cautelar. Entrava, na verdade não era medida cautelar, era na verdade um processo de denúncia, que acaba se transformando em uma medida cautelar. O processo de denúncia, gente, entrava por várias frentes. Entrava pela ouvidoria, entrava pelo Ministério Público, entrava pela própria área técnica, né? E às vezes aquele processo de denúncia, que é o insumo, né, do Tribunal de Contas, né? Ou seja, aonde tem uma denúncia, onde tem, a gente costuma dizer, onde tem fumaça tem fogo, né? Se perdia lá no trâmite do tribunal, tá certo? E aí precisávamos organizar para não se perder uma informação tão preciosa, né? E aí o tribunal contratou uma consultoria para organizar, né? Exatamente, mapear, ver essa visão do todo, para que no final aquela denúncia fosse apurada o mais rápido possível, né? Independente de ter equipe na área, mas que fosse deslocado logo alguém, né, para que aquilo talvez se transformasse numa medida cautelar, que é exatamente a suspensão de um contrato, uma licitação, para que o dinheiro não se perca. Bom, e aí a gente contratou uma pessoa. E aí essa pessoa chegou lá no tribunal e disse, bom, primeira coisa que eu vou saber é qual o nível de maturidade que vocês têm nesse processo. E o que significa o nível de maturidade? Significa um nível em que a gente controla, que a gente monitora, que a gente refina aquele processo. Quanto mais a gente tiver controle estatístico sobre aquele processo, mais refinado for aquele processo, maior a nossa maturidade. E aí o guia CBOC vem trazer exatamente essa ideia de maturidade, né? E não vem trazer um modelo para maturidade. Na realidade, o guia CBOC terceira edição, ele traz um nível de maturidade. O nível de maturidade ad hoc é o primeiro nível, né? Na verdade, são 5 níveis, né? São 5 níveis. O nível ad hoc é o nível aleatório, é para isso e agora, ou seja, cada um faz de um jeito, em cada área, a coisa não tem um padrão, tá? No segundo nível definido é quando a gente já passa a ter um padrão para aquele processo, né? Para aquela atividade, ela segue um padrão. O terceiro nível é quando a gente já está controlando estatisticamente, ou seja, quando não só a gente tem um padrão, como a gente consegue rodar o ciclo PDCA e a gente consegue controlar numericamente, quantitativamente, tá bom? O nível arquitetado, gente, é um nível não só que a gente controla estatisticamente, mas é um nível que a gente tem ali, né, um gerente de projeto que está, né, tentando melhorar, que já tem o desenho do fluxo, que já está organizado. E aqui é quando a gente procura melhorar, já está olhando para a gente melhorar esse processo. E isso, gente, serve muito para as empresas privadas, né, esses vários níveis. Só que para a gestão pública, e esse é um que mais cai em concurso, é essa, né, Associação da Sociedade para a Ciência e Design de Processo, que traz aí um nível de maturidade que é muito parecido. Só que no caso da gestão pública, a gente não tem como falar em ad hoc, porque a gestão pública ela é burocrática, ela já parte de um padrão. Então o nível modelado é como se fosse o nível definido aqui, tá certo? A gente tem já um padrão, né? Só que esse padrão é colocado numa área e não é em outra. E aí a gente daí consegue, né, trabalhar, né, medindo estatisticamente, ou seja, tem o padrão, mas a gente não mede. A gente sobe um nível a mais no nível de maturidade se a gente consegue medir. A gente sobe um nível a mais se a gente já consegue comparar, né, emulado com outros órgãos públicos, outras entidades que façam aquilo igual a gente, para que a gente possa ter um padrão de comparação, O encenado é quando a gente já procura melhorar aquele processo, né, a partir do padrão de comparação. Então eu tenho um padrão, eu tenho meus valores, e aí eu tento melhorar, e aí eu tento encenar o meu processo dentro de outro padrão. E o interoperado é a novidade, por isso que a gente já parte, né, que é o que não tem aqui, né? É como se o gerenciado proativamente fosse o encenado, tá certo? Ou seja, eu estou melhorando. E o que é o interoperado, Beth? É quando a gente consegue unir vários departamentos em vários órgãos. Só um detalhe, quando a gente realiza uma política pública não está num órgão só.
Por exemplo, Covid. Covid entra o Ministério da Saúde, o Covid entra o Ministério da Saúde através da Secretaria de Saúde, né? O Covid entra, deixa eu ver, vamos dizer, um programa, né? Tem que entrar outros órgãos, sei lá, como educação para dar treinamento, tem que entrar outros órgãos, deixa eu ver o que pode ser, sei lá. Na verdade, uma política pública não está concentrada numa única área, tá certo? É um programa Saúde da Família, vamos lá. O programa Saúde da Sua Família está no Ministério, está na Secretaria de Saúde, está na Secretaria de Educação, está na Secretaria de Cultura, inclusive para poder melhorar a vida daquelas pessoas, está na Secretaria de Infraestrutura, a infraestrutura Covid também, para criar infraestrutura, construir hospitais, etc, para dar suporte àquilo tudo. Ou seja, as políticas públicas não estão em uma área só, então os processos eles têm que estar, interoperados. Esse é o maior nível que a gente chama de maturidade que a gente vai ter para um processo, tá bom? E aí a gente, quando fala de processo, a gente fala que a gente tem que estudar a maturidade, caso a gente precise gerenciar esse processo dentro de um ciclo de vida, tá certo? A gente fala daquela visão de processos, né, interligados, né, que traz essa ideia de estar sempre melhorando aquilo que a gente faz. Beleza? Agora sim, já sabemos tudo o que precisamos para a gente gabaritar as nossas questões de gestão de processos. Assiste lá a nossa aulinha de questões para você ver como fica tudo tranquilo e dominado quando a gente conhece essa teoria. Espero você lá.